Oi, pessoal do primeiro termo. Vamos para mais uma aulinha de física. Essa é a nossa aula número 12, que pertence ao segundo bimestre. Certinho? Vamos lá? Bom, nós aprendemos de cinemática, movimento uniforme, que tem velocidade constante e aceleração nula, cuja equação horária é S igual a S0 mais VT. Lembra da equação do sorvete? Muito bem. Depois nós aprendemos um pouco de movimento uniformemente variado, que tem aceleração constante e a velocidade vai variando, né? Porque se você vai acelerar, então a velocidade vai aumentar. Ou se você vai desacelerar, que é frear, a velocidade vai diminuir. Mas a velocidade aumenta ou diminui não de qualquer maneira, pela equação V igual V0 mais AT. Lembra disso? E também aprendemos que a equação das posições S é a equação do sorvetão. S igual S0 mais V0t mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, a equação das posições no MUV é uma equação do segundo grau, correto? Muito bem. Faltou para a gente encerrar esse assunto, pessoal, porque isso que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão ter a atividade para o dia 28, que é a semana que vem, que vai ser a última atividade postada. Entregando essa atividade, né, e as outras que vocês porventura estiverem atrasados, entregando também até o dia 28, 29, 30, no máximo, né, porque o conselho é dia 5, a gente encerra esse bimestre, aliás, encerra esse semestre, certinho? Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje é a tal equação de Torricelli. A equação de Torricelli, pessoal, ó, olha como que ela é. V2 é igual a V02 mais 2A vezes ΔS. V é a velocidade final, é a velocidade atingida ao quadrado, é igual a V02, ou seja, a velocidade com que o movimento começou, inicial, também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é constante, porque é um movimento uniformemente variado, vezes o ΔS. O ΔS é a variação de posição. Então, desde onde começou até onde terminou, a posição final menos a posição inicial é o ΔS. O que você acha de interessante nessa equação? Não tem tempo. Ó, não tem tempo aqui. Então, a gente brinca que essa é a equação de quem não tem tempo, tá bom? Então, a equação de Torricelli, a gente utiliza essa equação nos exercícios em que não pergunta tempo ou não dá o tempo, enfim, que o tempo não vai influenciar na conta que a gente tem que fazer, tá bom? Então, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição. Então, coloquei aqui bastante exemplinhos para a gente aprender a lidar com essa equação, tá? Um avião na decolagem. Então, o que é decolagem? Ó, o avião vai na pista e chega, ali atinge uma velocidade bem grande, começa parado, né? Começa do zero, aí vai, acelera, 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 vai aumentando a velocidade até que ele desgruda do chão e decola. Então, decolar é sair do chão após ter se movimentado bastante, com uma velocidade bem alta no chão, certo, pessoal? Então, vamos lá? Então, o avião na decolagem, ou seja, quando ele vai subir, vai começar a voar, percorre a partir do repouso. Então, quando fala repouso, quer dizer velocidade inicial zero. Repouso é quando a gente está parado e aí começa, tá bom? Então, um avião na decolagem percorre a partir do repouso e sobre a pista ainda 900 metros. Então, o ΔS, né, o tanto que ele percorre na pista em metros, 900 metros. Com aceleração constante, então, a aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade aumenta 50 metros por segundo em cada segundo que passa. É isso que quer dizer a aceleração de 50 ms2, tá? A pergunta é, calcule a velocidade de decolagem do avião. Ou seja, ó, o avião sai da posição, sai inicialmente parado, né? Ele estava parado na pista, aí vão acelerando ele, com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Por 900 metros ele fica na pista e aí ele vai subir, que é a decolagem. Quer saber qual vai ser a velocidade quando ele decola? Quando ele sai do chão e vai para o ar. Então, observe que não tem tempo, ó. Não tem nada de T, de tempo. Então, é a equação de Torricelli que nós devemos usar, que é uma equação bem adequada para essa situação. Então, vai ser, ó, V2 é igual a V02 mais 2A ΔS.
E aí vamos trocar essas letrinhas tudo por números? Qual é a velocidade com que ele vai sair do chão? Qual é a velocidade de decolagem? Não sei, deixa V mesmo, V ao quadrado, igual. Com que velocidade ele começou o movimento? Partiu do repouso. Se partiu do repouso, a velocidade inicial era 0, 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração dele, foi falado para nós aqui, é 50. Vezes o ΔS, é quanto ele percorreu em metros na pista, que foram 900 metros, certo? Então, isso deu, ó, V ao quadrado é igual. 0 ao quadrado é 0, nem vou considerar. 2 vezes 50 é 100, 100 vezes 900 é o 900 mais 2 zeros, que vai dar 90 mil, correto, pessoal? Então, V ao quadrado é igual a 90 mil. E para tirar o quadrado, como é que faz? Qual é a operação inversa? Raiz quadrada. Então, para tirar o quadrado, raiz quadrada de 90 mil. A raiz quadrada de 9 é 3 e a de 4 zeros é a metade, é 2 zeros. Então, na verdade, nós temos que a velocidade com que ele saiu do solo e decolou foi de 300 metros por segundo. É uma velocidade bem alta. Para um avião, não, né, pessoal? Tudo bem? Então, é assim que a gente utiliza a equação de Torricelli num caso como esse. Vamos ver outro exemplo, ó. Uma bicicleta tem velocidade inicial de 4 metros por segundo. Então, vamos lá. V0, velocidade inicial da bicicleta, 4 metros por segundo. E adquire uma aceleração constante, então é mV, de 1,8. Então, aceleração constante de 1,8 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual é sua velocidade após percorrer 50 metros? Então, qual é a velocidade atingida depois que ele percorre 50 metros? Ou seja, o espaço que ele percorre, né, o ΔS dele, 50 metros. Então, de novo, ó, nós não temos o T envolvido aqui, nós vamos direto para a equação de Torricelli. V2 é igual a V02 mais 2A ΔS. E aí vamos substituir, ó. Qual é a velocidade final? Não sei, eu deixo V ao quadrado, igual. Qual foi a velocidade com que ele partiu? Velocidade inicial? 4, então 4 ao quadrado. Mais 2 vezes, qual é a aceleração do movimento? Constante? 1,8 vezes o ΔS de 50 metros. Então, nós temos aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, mais, fazer assim, ó, 2 vezes 50 dá 100, 100 vezes 1,8 é 180, certo? Ó, 1,8 vezes 100 é só andar com a vírgula 2 casas para a direita, então vai dar 180. Então, V2 é igual a 16 mais 180, 196, mas isso é V2. E V? V é a raiz quadrada de 196, que é 14, pessoal, né? 14 vezes 14 dá 196. Ou seja, então a velocidade final atingida é de 14 metros por segundo. Certinho? Vamos lá, mais um exemplo. Bastante exemplinhos para vocês da equação de Torricelli, tá? Vamos lá, exercício 3, exemplo 3. Um carro corre a uma velocidade de 72 km por hora. Então, ele está nessa velocidade, 72 km por hora. É a velocidade inicial. Quando freado, o freio, pessoal, é uma aceleração negativa, tá bom? É uma desaceleração. Quando freado, ele para após percorrer 50 metros. Então, ele estava a 72 km por hora, freiam ele e ele para depois de 50 metros. Calcule a aceleração introduzida pelos freios, ou seja, a frenagem, certo? Só um detalhe aqui, turminha, ó, que a velocidade está em quilômetros por hora e o espaço está em metros. Então, vamos dividir isso aqui por 3,6, ó. Nós já aprendemos isso. 72 dividido por 3,6, para que fazer isso? Para transformar essa velocidade em metros por segundo. Porque não pode estar metro misturado com quilômetro, tá bom? Então, a gente vai transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. A regra é divide por 3,6. Muito bem. Aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui não tem, a gente acrescenta para ficar igual. Corta a vírgula. 72 por 36 dá 2.
2 vezes 36 é 72, para 72 nada. Marque abaixo 0, abaixou tem que dividir, 0 por 36 dá 0. Então, a gente sabe que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo, e a gente então vai usar essa velocidade, tá? Então, ele está a uma velocidade ou seja, a velocidade inicial dele é 72 km por hora, que transformado em metros por segundo deu 20 metros por segundo. Aí ele para, pessoal. Se ele vai parar, turminha, a velocidade dele vai ser 0. Ó, ele tá a 20, aí vão frear ele e ele vai parar. Ou seja, quando para, a velocidade é 0, né, gente? Ele para após percorrer 50 metros. Então, o ΔS, né, o espaço que ele percorre, é de 50 metros. Quer saber a aceleração introduzida pelos freios, certo? Vamos lá? Torricelli, ó. V2 é igual V02 mais 2A ΔS. Velocidade final vai parar, é 0 ao quadrado é igual. Velocidade inicial é como ele estava a 20 metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes o A, eu não sei, essa é a pergunta, então eu deixo o A. Vezes o ΔS dele é 50 metros. 0 ao quadrado é 0, igual 20 vezes 20 não é 40, é 400. Mais 2 vezes 50 são 100, 100 vezes A são 100A. Aí, pessoal, eu vou ter que passar esse 400 para cá. Então, vai ficar assim, ó, 100A é igual, quem muda de membro muda de sinal, menos 400. Então, o A vai ser menos 400 dividido por 100. Então, nós teremos, ó, a aceleração de menos 400 dividido por 100 é 4, no caso aqui, metros por segundo ao quadrado. Por que deu negativo? Adivinha? Porque teve uma freagem, freou, então a aceleração deu negativa. Último exercício, um pouquinho mais complexo esse aqui, tá bom? Um ciclista parte do repouso. Partir do repouso quer dizer que a velocidade inicial dele era 0, ele estava parado. Ele parte do 0, da velocidade inicial 0, do ponto A. E o ponto A, gente, olha na pista aqui, ó, 0B180. Deixa eu ver se eu não copiei errado aqui, mas eu acho que não. Acho que aqui no B não tem a distância mesmo, não. Era só um minutinho, só conferir. Não, o B não temos a distância, tá? Ó, então ele tá parado e sai da posição 0 metros daqui e vai. Vai até onde ele tem que ir, certo? Em movimento uniformemente variado, tá? Então, as equações do Emil V nós vamos usar. Ele percorre a pista retilínea indicada na figura. Então, ele partiu, ele estava parado aqui, aí ele começa o movimento dele, deixa de ser parado, começa a andar de bicicleta, parte do 0, passa pelo B, continua, passa pelo C e pronto, tá? A nossa questão ainda diz assim, ó, sabe-se que 20 segundos após a partida, ele passa pelo ponto B, com velocidade de 8 metros por segundo. Então, é o seguinte, ó, ele saiu daqui, a velocidade inicial dele, ó, V0, era 0, a posição inicial dele era 0, e depois de 20 segundos, ó, então aqui tem um ΔT, ó, aqui tem um ΔT de 10 segundos, minto, 20 segundos, não sei de onde eu achei esse 10, ó, em 20 segundos após ele ter partido, ele passa pelo ponto B, e quando ele passa pelo ponto B, a velocidade dele é 8 metros por segundo, tá? Então aqui, ó, a velocidade dele, final, é de 8 metros por segundo, certo? A pergunta é, qual a distância entre A e B, certo? E depois vai querer saber qual a velocidade do ciclista ao passar pelo ponto C. A velocidade dele vai aumentando, porque ele está em M e V, e aqui é 8, aqui vai aumentar, e aqui não sei quanto é, essa é a pergunta, certo? Então, primeiro, pessoal, nós temos que achar a aceleração dele. Não tem jeito de fazer nada se eu não souber a aceleração, tá? É uma aceleração constante, porque ele está em movimento uniformemente variado. Então, para descobrir a aceleração dele, gente, eu vou usar aquela equação do movimento uniformemente variado para descobrir a aceleração tendo velocidade e velocidade final. Ó, V é igual V0 mais AT. Essa equação é a equação da velocidade nos movimentos uniformemente variados, tá? Eu vou usar ela porque eu tenho tempo aqui, ó. Então, vamos lá. Ele saiu daqui
do repouso e chegou aqui a 8 metros por segundo. Então, a velocidade final dele é 8. Ó, 8 igual, a inicial dele é 0, mais a aceleração eu não sei, e o tempo que ele demorou para sair daqui e chegar aqui foram 20 segundos, certo? Então, eu fiquei com 20A é igual a 8. Vou até inverter aqui, ó. 20A é igual a 8. Então, o meu A vai ser 8 dividido por 20, porque é sempre esse sobre esse, ó, tá? Quem está multiplicando a letra que passa dividindo. 8 dividido por 20, eu vou simplificar isso aqui por 4, ó. 8 por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5, 2 dividido por 5 é 0,4, tá? Então, eu acabei de descobrir, gente, ó, que a aceleração dele é 2 sobre 5, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração dele, a pergunta não é a aceleração, a pergunta é a distância entre A e B, mas sem saber a aceleração eu não consigo descobrir essa distância. Então agora a distância entre A e B é o ΔS entre A e B, tá? Então agora eu vou usar a Torricelli. V2 é igual V02 mais 2A ΔS. E olha só o que eu vou fazer. A velocidade final dele aqui no B, ó, é 8, então 8 ao quadrado é igual. A velocidade inicial dele é 0, ele tinha partido do 0 ali, ao quadrado, mais 2 vezes. A aceleração dele, acabei de descobrir, é 0,4. E o ΔS dele, ó, é o que eu quero saber. A distância entre A e B é o que eu vou chamar aqui de ΔS, certo? Fazendo continhas, ó, 8 vezes 8, 64, é igual 0 vezes 0 eu vou tirar, porque dá 0. 2 vezes 0,4 é 0,8 vezes o ΔS. Então, o ΔS é só dividir o 64 por 0,8, certo? Porque quem está multiplicando a letrinha é que passa embaixo dividindo. Aí eu faço essa continha de dividir aí, certo? Nós vamos ter, ó, 64 por 8 dá 8. Como é 0,8, vai dar 80, tá bom? Então, o nosso ΔS é 80 metros. Então, a distância entre A e B é 80 metros, tá? Então, aqui eu posso escrever, se eu quiser, já, ó, 80 metros, porque eu descobri no item A. Agora, eu vou fazer o item B. Qual a velocidade do ciclista ao passar pelo ponto C? Ó, então ele saiu aqui do 0, quando ele passou aqui, depois de 20 segundos, ele estava com a velocidade de 8, e ele está aumentando a velocidade dele, porque a aceleração é constante, e aqui vai ser uma velocidade que eu não sei quanto que é. Essa é a pergunta. Então, o que eu vou fazer? Ah, vou usar a Torricelli de novo. Ó, V2 é igual a V02 mais 2A ΔS. Porque eu sei o ΔS aqui, eu vou considerar do começo até o fim, tá? Ó, a velocidade final dele... A velocidade final do ciclista no ponto C, eu não sei, vou deixar V2 igual. Vou colocar que ele saiu daqui do A, velocidade inicial era 0, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes. A aceleração dele eu calculei, ela é aceleração constante, é 0,4 em todo o movimento. E o ΔS, gente, ó, desde aqui até lá, são 180 metros. 180 metros, tá? Então, velocidade ao quadrado é igual. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0,4 é 0,8, e aí 0,8 vezes 180, fazendo essa continha aqui, vai dar 144, tá? Ó, 2 vezes 0,4 é 0,8, e 0,8 vezes 180, você pode fazer aqui no rascunho ou na calculadora, vai dar 144. Para achar o V, é só tirar então a raiz quadrada de 144, já que aqui está o quadrado, que é 12, né, gente? 12 vezes 12 é igual a 144, e aqui a unidade é metros por segundo. Esse aqui, então, é o resultado do item B, correto? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Como atividade, eu vou pedir simplesmente para vocês refazerem a aula de hoje no caderno, tirarem foto e postarem para mim, mas já eu escrevo isso nas atividades, tá bom? Fiquem com Deus, coloque tudo em dia. Até o dia 28, no máximo 30, eu vou olhar todas as atividades e aí depois encerramos esse semestre. Fiquem com Deus.